Imagina viver num condomínio, as dificuldades, né? Você briga com o seu vizinho, o que está certo, o que está errado, quem quer ser síndico, o que um condomínio tem que ter. São tantas perguntas, né? Não sei se vocês já fizeram, eu já me fiz. E hoje aqui, no Sociedade Digital, eu, André Ricotti, minha amiga Ieda. Tudo bem, Ieda? Bom dia a todos. Estamos aqui de volta para mais um episódio e hoje, olha, conteúdo especial. E conta para eles aí, Ieda, com quem a gente está aqui hoje? Nós estamos hoje aqui com o nosso querido Roberto Martinez, ou Martins, né? Que é meu amigo que eu conheci no mercado condominial, esse mercado que cresce a cada dia. E, além de ser amigo também, trabalha em duas grandes empresas que são, assim, referência no mercado condominial. E eu vou deixar que ele fale aqui agora para ele poder se apresentar. Tudo bem. Obrigado, Ieda, pelo convite. E o André, que está aqui junto com a gente, pelo convite, né, de estarmos aqui falando de algo que é tão importante que é o mundo condominial, né? Onde existe um universo muito grande de pessoas com diferentes formas de pensar, com diferentes propósitos, com diferentes projetos, né? E a gente, quando lida com pessoas, nós temos que estar preparados, né? Nós temos que saber lidar com as pessoas, saber entender com quem nós estamos falando, tentar trazer a necessidade das pessoas para poder ter uma convivência bacana, uma convivência legal. Nem sempre minha opinião é a verdadeira. Sim. Ou a certa. Então temos que ouvir o outro para ver se a opinião do outro também não traz alguma realidade que eu possa inserir na minha realidade, né? É verdade, Roberto. E é engraçado porque você está falando, me veio aqui na cabeça, né? A gente estava até comentando ali fora, né? Acho que você, ou não sei se a Ieda falou que o recreio, né? Antigamente era só de casas, quase, né? É que eu comentei, sim. Só que a gente está tendo um boom, né? De grandes condomínios. Então, na verdade, a gente está começando acho que até que aprender a viver com um negócio que a gente não conhecia, são pequenas sociedades, às vezes, num metro quadrado bem justo, né? Então, acho que eu já queria começar te perguntando um pouco, quer dizer, a proposta hoje é a gente falar um pouquinho também sobre terceirização, sobre segurança, mas eu ia pegar um pouco da experiência que você tem aí e ia te pedir um pouco para falar como é que você entende que é uma convivência saudável dentro de um condomínio. Vamos primeiro no básico, para o pessoal entender, né? Com tudo que você já viu aí. Ok, André. Antes de te responder, gostaria de pedir licença para vocês, de fazer alguns agradecimentos, né? Eu queria agradecer, primeiramente, se eu estou aqui hoje, é porque alguém lá atrás teve uma grande ideia de fundar uma empresa como o Grupo Hana. E o Grupo Hana é uma empresa que hoje tem 30 anos de mercado, 16 mil funcionários, né? E um dos fundadores, foram dois fundadores, o José Bernardo Marcuz, que foi, em 1997, fundaram a Hana em São Paulo, e que ele tem uma história riquíssima, né? Na qual ele foi um ex-combatente do exército israelense, onde chegou a ser comandante das forças secretas do exército israelense, participou de 3 guerras, e aí veio para o Brasil e começou fazendo projetos de segurança para condomínios, né? Na qual foi um sucesso, e escreveu 2 livros. Um dos livros é Quem Tem Medo do Sequestro, né? Que é uma coisa que está tão em voga hoje, né? O sequestro, e que teve mais forte há um tempo atrás, que era o sequestro relâmpago, né? De pessoas que saíam do banco, pessoas que estavam chegando em casa, né? E tudo isso remete à segurança. E ele também escreveu um outro livro, A Guerra e a Vida, né? Então, aqui está ele, quando ele fazia parte do exército israelense, e hoje, né, a foto dele nos dias de hoje, né? Ele é o fundador, junto com seu sócio Guilherme Gulliger, que construíram esse grande grupo, essa grande companhia, na qual hoje 16 mil funcionários, né, vivem dessa companhia, né? Então, eu acho que mais do que uma empresa que visa lucro, é um projeto de vida, né? Uma proposta de vida que nos deixa orgulhosos a todos de trabalhar por uma pessoa como ele. E uma coisa muito importante, ele ainda participa ativamente das decisões da empresa ainda hoje. E isso também é muito importante, porque o DNA que ele imprimiu lá atrás ainda continua sendo muito forte dentro da empresa. Também eu gostaria de cumprimentar e agradecer a Samuel Pereira,
né? Que é o nosso diretor comercial a nível nacional, ele que nos orienta, ele que traz todo o conhecimento, e também não é sócio, mas é um dos fundadores da empresa. Então, eu quero agradecer muito a ele, né? Eu aprendi, tenho 40 anos na área comercial, mas podem ter certeza que ele me trouxe muito conhecimento, muito aprendizado também, que junto com um amigo nosso, o Gisto Matos, ele escreveu 2 livros, né? Escreveu a primeira edição e já está na segunda edição, que é Condomínio Edilício e um Estilo de Moradia. Também ele escreveu por todo o conhecimento que ele tem ao longo dos anos dentro de uma empresa como a Ganá, toda essa experiência que ele foi coletando durante todos esses anos, né? Também quero agradecer ao nosso diretor operacional e sócio da filial, o senhor Amir Slomo, que ele um israelense, um judeu, né? Que ele que comanda a filial aqui no Rio de Janeiro, ao nosso gerente operacional, Alex, né? A nossa gerente de RH, que é a Débora Coelho, né? Ao nosso back-office, né? Que são as pessoas importantíssimas dentro da empresa, que nos dão todo o auxílio, todo o suporte para a gente poder fazer um bom trabalho, né? Que é a Bianca Milheme e a Vanessa Calisto, também 2 pessoas 100%. E também ao nosso coordenador comercial aqui no Rio de Janeiro, o senhor Canossa, tá bom? E tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, porque a empresa é uma empresa muito grande, uma empresa muito organizada, né? Uma empresa que ela hoje tem muitos produtos, né, dentro da corporação, como, por exemplo, corretora de seguro, comandada pelo Wagner Freitas, né, que fica em São Paulo, mas que ele atende a nível nacional também, né, uma empresa fantástica, uma corretora de seguros, que hoje se inseriu a Ganá. Ela era uma corretora que trabalhava para a Ganá, era parceira da Ganá. Hoje, ela é sócia da Ganá. Olha que bacana o que a Ganá faz. Ela trabalha um tempo com parceiro, e depois ele insere dentro da empresa, e o Wagner hoje é um dos diretores, né, nessa corretora de seguros, né? Também o Renato Galdino, que é da área de concorrências. E agora, todos esses meus agradecimentos também têm um propósito. É mostrar o que é uma empresa com toda essa aparelhagem, com todos esses departamentos, inclusive, né, tem o departamento jurídico, né, com advogados trabalhando dentro da própria empresa, né? Então, isso é muito importante. Quero agradecer, também não posso deixar de agradecer, ao nosso CEO, né, para o Ren Giliardi, nosso CEO, né, que hoje ele é o que está na frente da empresa, e ao nosso co-CEO, que é o Flávio Ataíde. Tá? Então, a todos eles, quero agradecer muito, muito, porque graças a eles que nós estamos aqui nesse momento, nessa entrevista, e podendo passar para vocês todo o conhecimento que eles me passaram lá atrás. Muito bom, muito bom. Aí eu vou voltar então, aproveitar, já que o que você foi legal, porque na verdade a gente está falando aqui de convivência, de respeito, isso tudo tem a ver com pessoas, né? Então foi legal você ter feito todo esse... E vou te pedir, até um ponto também, né? A gente fala muito aqui sobre a parte de LGPD, então a gente vai passar um pouquinho por isso também, mas pegar um pouquinho da sua experiência, quer dizer, como é que você vê hoje a boa convivência, como é que é um condomínio de uma forma inicial, né? O que seria essa boa convivência aí para a gente começar a entrar nas camadas que... Então, André, muitas pessoas dizem, poxa, ser síndico e está numa panela de pressão o tempo inteiro. Concordo, em certa forma. E, por outro lado, também não concordo. Tudo vai depender do perfil do síndico. Né? Evidentemente que, como eu pontuei antes, onde você tem uma comunidade com projetos diferentes, com propósitos diferentes, cada um tem seu mundo, cada um tem sua criação, cada um vem... Né? Evidentemente que nem tudo vai converger na mesma ideia, nem tudo vai converger no mesmo pensamento e organização. Então, depende do síndico administrar isso. Né? O síndico tem que ter capacidade de ouvir, analisar e trazer a resposta ou a solução para seus moradores, né? Para a sua pequena comunidade dentro, se for um síndico orgânico, né? Ele vai trazer para a sua pequena comunidade. Se for um síndico profissional, que ele vai ter várias comunidades, ele vai ter que ter a mesma conduta.
ele vai ter que ouvir, respeitar a opinião do outro e trazer a solução ou colocar também a sua opinião com respeito ao que a outra pessoa está trazendo. Porque a outra pessoa pode trazer a opinião dela? Pode. E ela está certa que a opinião dela é o correto. Sim. Mas, às vezes, com toda a educação, com parcimônia, nós temos que mostrar para ela que pode haver um outro ponto de vista que ela não está enxergando. E a gente tem que conduzir isso da melhor forma possível para que todo, numa boa harmonia, se chegue a uma solução comum. Verdade, verdade. Então, é por aí. E um pouquinho, tô perguntando, Ieda, fica à vontade aí. Não, eu ia só pontuar que a comunicação é tudo nesse mercado condominial. É saber falar, saber ouvir, entender a necessidade do outro, né? Se colocar no lugar do outro. E, assim, e também, outra coisa que vai depois passar aqui pelo nosso tema, é, ao terceirizar também, inserir esses terceirizados dentro do contexto do condomínio. É muito importante também, né? O Roberto vai pontuar isso bastante aí pra gente. Eu ia pegar justamente esse ponto, né? Acho que você deu a primeira visão ali de como o síndico tem que... não só o síndico, mas acho que todos os moradores, né? Porque às vezes o morador acha que o ser humano dele é mais importante. O subsíndico, né? E ao longo do tempo, a gente estava até comentando ali fora, né? Fica muito aquela discussão, você até comentou, né? Às vezes o síndico entra, quer sempre baixar custo e tal. E a gente vem trazendo muito essa coisa da terceirização. Sim. Então, conta um pouquinho para a gente como é que a terceirização está hoje nesse mercado e se faz sentido, não faz, como é que você está vendo hoje, sabe? Que bom, muito obrigado por trazer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, né? Que às vezes, quando um síndico toma posse de um condomínio, seja ele orgânico, seja ele profissional, hoje em dia o que está em voga, o que está em pauta é todo mundo querer baixar custos, não é? Então, o síndico, a primeira coisa que faz é pegar todos aqueles fornecedores que estão lá e tentar negociar preços. E, às vezes, se um fornecedor não consegue, por um motivo ou outro, baixar o seu custo, porque na planilha aberta dele, na planilha de informações para ele montar seu custo, para entregar esse serviço no condomínio, ele não tem condições de abaixar o preço, o síndico vai ao mercado, procura uma outra empresa, na qual vai encontrar empresas que vão trazer preços melhores, porque o mercado está muito competitivo. Vai trazer um preço mais baixo. Mas aí que eu alerto a todo mundo. Cuidado quando você vai fazer esse tipo de operação, de você ir ao mercado para baixar preço. Você tem que ter vários pontos que você tem que analisar, né? Porque nesse momento que você vai ao mercado, você se torna um compliance. Correto? Você não pode simplesmente dizer, vou baixar custo, vou ao mercado, pego uma empresa mais barata e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Né? Qual é a história dessa empresa? Eu acabei de falar da história da Ganan. Qual é o DNA dessa empresa? Você já foi verificar quais são os cases de sucesso dessa empresa? Você foi verificar o CND dessa empresa, né? As certificações, os processos trabalhistas dessa empresa. Quais são as certificações que ela tem em termos de empresa com relação a seus funcionários? Né? Tudo isso é muito importante. O que ela oferece ao seu funcionário? Como que aquele funcionário que trabalha naquela empresa, ele se sente trabalhando dentro dessa empresa? Então, tudo isso é importante. Né? O que essa empresa tem para te oferecer? Quais são as respostas que ela vai te dar na hora que você tiver uma necessidade ou um problema dentro do condomínio com um funcionário? Porque nós lidamos com seres humanos, evidentemente, que poderá um funcionário nosso ou de qualquer empresa ter um problema. Mas como que a empresa responde a esse problema? Qual é a agilidade, a velocidade que ela te traz a solução ao problema? Então, tudo isso você tem que verificar, né? Então, quais são os certificados de competência em outros condomínios, né? Que os outros condomínios avalam aquilo que vocês estão oferecendo? Realmente é aquilo que você está oferecendo, que os outros condomínios já estão recebendo da sua empresa? Né? Trabalho na área comercial há mais de 40 anos. Então, você vender... É fácil chegar e prometer. E a entrega, né? A entrega final da empresa. Só que na hora da promessa, com um custo baixo, você está agradando o quê? A você que é o contratante. Então você, quero contratar você. Aí você chega todo feliz no condomínio. Olha, baixei o custo em tanto. E o problema depois? Sim. Entende?
O grande prazer de pagar barato pode ser a grande dor depois. Sim, e o modelo de terceirização, acho que ele tira essa... você tentar botar o seu funcionário, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer gestão, quer dizer, isso tudo vocês já fazem, né? E facilita muito. Falando um pouquinho de segurança, né? Como é que você vê hoje, quer dizer, o país todo passa num momento difícil até de segurança, quer dizer, os condomínios de cada vez mais... Segurança ou de insegurança. Falta de, né? E os condomínios viraram grandes núcleos familiares, né? Que todo mundo busca isso. Como é que hoje o mercado está entregando segurança condominial? Como é que você tem visto isso? Hoje existem várias ferramentas para se entregar uma boa segurança, né? Para se entregar, por exemplo, a Gana é um grupo, né? E dentro desse grupo nós temos a área de vigilante, que é um profissional onde vai para uma academia e depois vai tirar uma ata na Polícia Federal e esse vigilante poderá portar arma ou não. Isso vai ficar na decisão do contratante ou dos nossos especialistas em verificar se aquele condomínio tem a necessidade de usar arma ou não. Tá? Nós da Haganá, geralmente, nós não recomendamos o uso de armas dentro de um condomínio. Se você tem um bom processo, um bom procedimento dentro do seu condomínio, no controle de acesso, pronto, você troca a arma pelo bom controle, pelo bom trabalho no controle de acesso. Né? Porque o grande funil de entrada do meliante hoje é pelo acesso, pela portaria. Ele entra disfarçado de falsonete, de falso entregador, de falso morador. Inclusive, tem quadrilhas que eles colocam todas, como se fosse um carro da Light. Eles botam todos aqueles adesivos, né, da Light para dizer que são funcionários da Light. E aquele porteiro desavisado, muitas das vezes atende, deixa aquela pessoa entrar e não sabe quem é. Exatamente. Por isso que as vantagens da terceirização, uma delas é isso. O treinamento do seu porteiro, sempre constante e atualizado. E você conecta todos os assuntos. Exatamente. Né? Palestras de segurança para os moradores. Ou seja, você tem que inserir os moradores dentro da segurança do seu condomínio, para eles poderem não deixar vulnerável o seu próprio condomínio. Eles têm que ver que existem processos de liberação de seus convidados ou prestadores de serviço para a sua unidade. E ele tem que estar por dentro disso. Né? Porque ele tem que colaborar com a segurança do seu próprio condomínio. Porque se a gente acha que nossa moradia é o nosso porto seguro, então nós temos que contribuir para que seja o porto seguro. E a gente tem que lembrar que dentro da nossa casa estão nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nós mesmos. E você falou tudo, é conscientização. Exatamente. Os moradores têm que ser conscientizados de que eles precisam também ter a segurança deles, ter processos de ingresso dentro do condomínio. Às vezes demora um pouquinho a entrar, é necessário que ocorra essa demora. Né? Com o sistema de biometria, que a gente vai falar depois, ficou tudo muito mais facilitado. Porém, também existem outros tipos de cuidados. Para vocês terem uma ideia, existem pequenos processos que não custam nada. Né? Por exemplo, o que você acharia se você está no seu condomínio, está no seu apartamento e, de repente, alguém bate na sua porta? Opa, ninguém me avisou nada. Quem é que está nessa porta? Não fica desconfortável? Sim. Independente de quem for parente, não for um prestador de serviço. É desconfortável, não é? Claro. Até porque, às vezes, você está olhando uma televisão, relaxado, com sua família, e alguém bate na sua porta. Então, isso é péssimo. Então, existem 4 pontos básicos que isso é colocado dentro dos nossos funcionários, dentro dos nossos colaboradores ou profissionais, que eu gosto de falar mais que profissionais, porque são pessoas que a gente deixa preparado para isso, que são 4 pontos básicos para serem cumpridos. Sabe quanto custa isso? Nada. É só praticá-los. Né? É avisado, autorizado, conhecido e reconhecido. O que significa isso? O que processo é isso? Eu explico para vocês. Chego eu para visitar a IEDA, chego na portaria, olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Martinez, vou visitar a IEDA. Ok. O que o profissional tem que fazer? Pegar o interfone, ligar para a IEDA está aqui o Roberto, que vem visitar a senhora. Correto, a IEDA que faz? Ela autoriza meu ingresso ao condomínio e chegar na unidade dela. Mas antes disso, eu sou alguém que vai seguido no seu condomínio? Já estou cadastrado no condomínio? Não. Então, eu tenho que ser reconhecido.
Então, como que eu vou ser reconhecido? Se lá no condomínio existia um sistema, a gente tira uma foto, inclui no sistema, né? Se não, tem que pegar um documento de fé pública com fotografia e anotar os dados, né? Para ver se realmente eu sou o Roberto que estou dizendo que eu sou. Porque eu posso dizer que eu sou o Roberto, não sou. Entende? Eu tenho... E aí, beleza. Aí, eu fui reconhecido. Joia, documento de fé público, o Roberto está pronto para ingressar ao condomínio. Já está cadastrado no condomínio. Se eu tenho alguma má intenção, já não vou pensar duas vezes. Porque já estão todos os meus dados ali inseridos. Agora, se eu já sou conhecido, sou seu irmão, sou um parente, um primo, sou seu pai, né? Então, eu já estou cadastrado. Então, basta a sua autorização para eu ingressar no condomínio. Mas, assim mesmo, sendo pai, mãe, tio, tem que ser avisado. Sim. Né? Porque muitas vezes acontece que um irmão vai brigar com outro por causa de uma herança, por causa de uma discussão familiar. Ex-marido, companheiro. Né? Tem aquelas proteção, aquelas coisas. Então, tem que ter esse cuidado. Você falou sério, a medida protetiva, o síndico tem que ser informado, porque Exatamente. Muitas das vezes ele não vai adivinhar que aquele ex-marido não pode mais estar próximo da esposa. Por isso que a palestra, Exatamente. para informar o condômino, que ele também tem que colaborar informando Exatamente. para a portaria. E esses dados que o Roberto falou são os dados pessoais, que eu tenho certeza que a Ranganá depois ela retira do banco de dados. Sim. E tudo mais. Mas isso é necessária a coleta? Existe uma finalidade para essa coleta, existe uma transparência, ou seja, existe o cumprimento da LGPD que a gente tanto fala, né, Roberto? A doutora, mas que ninguém sabe disso. Exatamente. Essa expertise dele. E como que é importante você contratar terceirizados ou não, o seu porteiro, pessoas que estejam capacitadas e que entendam que, sim, a coleta é necessária, porém, ela tem uma finalidade específica. E depois esse dado vai ser descartado. Por isso que o treinamento... Exatamente. Outro ponto, né, André, que a gente fala muito. Treinar. Treinar. E agora eu pergunto para vocês, será que o síndico, ele tem todo esse conhecimento para passar para seus porteiros? Por isso que a empresa terceirizada... E agora vem uma outra questão. Sabiam vocês que terceirizar termina a longo prazo sendo 15% mais barato que você ter um orgânico? Sim. É que são muito... É que, infelizmente, as pessoas às vezes não olham os custos que eles não são diretos, né? Isso, que está envolvidos ali. Que é muita coisa envolvida. Uniforme, 13º, férias. Sim. Opa, meu porteiro vai sair de férias. Eu tenho que colocar outro. Então, vou ter que pagar as férias daquele ali e vou ter que pagar mais um salário para outro. Então, já tem um 14º salário a pagar. Na terceirização, não. Na terceirização já está incluso. Né? Aquele porteiro que vai sair de férias, aquele profissional nosso que vai sair de férias, vai ter uma redução durante o período de férias. Eu me veio aqui na cabeça, eu quero chegar na LGPD, mas eu vou dar um passo para trás. Pegando isso que você falou agora, a gente já falou da terceirização, de segurança. Como é que está hoje, eu sou ligado muito em tecnologia, né? Como é que você tem visto a tecnologia a favor disso tudo que você tem falado aí? Né? A tecnologia é muito importante a tua pergunta, porque muitas pessoas acham que tecnologia é a solução de tudo. Não, tecnologia não soluciona nada. Para mim, Roberto, 50% tecnologia, 50% material humano. Né? Porque a tecnologia é alimentada por material humano. É aproveitar o que tem. Exatamente. Para melhorar o serviço. Só que tem, por exemplo, para você ver, se eu tiver um bom controlador de acesso, com um bom equipamento de tecnologia, câmeras, né? E todo um projeto de segurança para o condomínio, que um bom sensor de perímetro, reconhecimento facial, todo mundo cadastrado, com as pessoas que são importantes da unidade, quem é o responsável da unidade, que ele pode autorizar quem vai entrar só com o reconhecimento facial. Tudo isso é importante na tecnologia. Sim. Né? Nos traz muito. E hoje existem muitas ferramentas na tecnologia que inclusive a Gana tem, né? Que o checkpoint. O que é o checkpoint? São pessoas especializadas em verificar a vulnerabilidade desse condomínio dentro daquele âmbito. Né? São atores que vão lá, né? Que a gente chama dos camalhões, que vão burlar a portaria, se dizendo passar por oficial de justiça. Você sabe, doutora, que o oficial de justiça muitas vezes imprime um certo medo ao porteiro, pela humildade do porteiro. Se ele não for bem treinado, ele vai sentir medo e vai liberar. Mas não, existem leis para isso. Ele tem que ter uma postura dele exigir documento que permita ele entrar.
Você sabe que, pegando só esse ponto, eu presenciei essa situação agora e foi interessante porque eu fiquei com essa dúvida. Estava passeando com a minha cachorrinha e quando eu estava entrando, chegaram 3 policiais, né? Deviam ser civis ou federal, não sei. E eles chegaram na porta e o porteiro teve essa postura de perguntar tal, e ele virou e falou assim, não, abre aí que eu quero entrar. E eu fiquei parado olhando, falei assim, ué, mas e agora, né? O que o porteiro vai fazer? Ele até botou, acho que a insígnia, alguma coisa assim, mas eu falei, mas só isso, né? E nada contra, mas eram 3 pessoas até, digamos assim, grandes, tudo. Eu falei assim, não sei se eu... Por mais que ele esteja ali cumprindo a parte dele, né? Eu olhei e falei, pô, o porteiro tá certo, segurar. E ele insistiu, ele botou a mão, eu vi ele quase empurrando a porta, né? Tipo, você abre que... E eu fiquei com essa dúvida, né? Será que tem que abrir ou não? Vou te comentar até agora, isso que eu vou te comentar, um caso que aconteceu, acho que saiu até na internet, e que eu vou te responder. Tem uma moradora de um condomínio que chegou, ela esqueceu da chave, alguma coisa assim, e parece que o reconhecimento facial estava falhando, alguma coisa assim, e ela pediu pro porteiro, por gentileza, pode abrir, eu sou fulano tal, do apartamento tal. Não conheço a senhora. Tem algum documento, alguma coisa? Como que você quer, a senhora é moradora de... Pô, professor, fulana de tal, do apartamento tal, moro aqui. Aí ele disse, mas eu não posso. A senhora tem alguém que possa ligar para cá e dizer, sim, a fulana de tal mora aqui, algum vizinho, alguma coisa que possa identificá-la? Eu não conheço a senhora. E aí, eu sou delegada de polícia, ele disse. E se apresentou como delegada de polícia. Misturou tudo, né? E ele disse, e aí? Eu não posso deixar ela entrar, porque a senhora... Já não podia antes, agora então piorou. Aí, tudo bem, passado, aí você resolveu, a delegada foi à internet, agradecendo e parabenizando o porteiro, porque ela, como delegada de polícia, ela bateu palma para ele pelo bom serviço que ele prestou. Que legal, então, que bom. Tá aí a resposta. Que bom, que bom. Porque uma policial não significa nada, eu posso falsificar, que nós falamos... Aí você tocou num ponto que é um negócio assim, de novo, né, na minha visão da tecnologia, me assustou a velocidade que entrou, né? Eu já conheço essa coisa do facial há muito tempo, né, mas as câmeras eram muito ruins, tudo. E de repente isso entrou em todos os condomínios, né? Um negócio assim... Eu não sei se para vocês aí, até pegar um pouco essa visão, foi a tecnologia em si que facilitou, ou vocês viram também uma oportunidade processual nisso? Existe um ganho? Como é que você... Não podemos negar que a tecnologia é hoje uma realidade. Sim, hoje você passa de longe, ela te reconhece. Hoje é uma realidade. E a Gana tem o hub de tecnologia, né? Nós temos, tanto assim que a Gana é segurança, facilities e tecnologia. Uhum. Nós temos engenheiros trabalhando continuamente em cima disso, um departamento, um local, um prédio só para isso, né? E porque hoje a gente diz que a Gana é uma empresa de segurança de tecnologia. E sim, isso aí é uma realidade que hoje existe, só que tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a tecnologia nos traz muitos problemas também, né? Por exemplo, tem lugares onde você, por um reconhecimento facial, você pode ter um operador do outro lado que o reconhecimento faz o reconhecimento e abre um pop-up na tela onde tem um programa que diz que aquele indivíduo tem um problema na justiça. E aí, aquele porteiro, como administra isso? É o viés discriminatório que a gente fala. Como que vai administrar isso? Mas isso chega para ele? Não, ele abre um pop-up na tela. Não diz qual é o problema, só diz que aquele indivíduo, que pode ser um prestador de serviço, pode ser um visitante de alguém do condomínio, ele tem um problema na justiça. Porque existem aplicativos, não são... Nossa, me foi o nome. Mas existem ferramentas para isso, né, que identifica que aquela pessoa... Até existe também programas públicos que trazem tudo isso que você pode consultar. Mas também... Aí você... Vamos supor que aquele indivíduo tenha realmente um problema na justiça. Mas pode ser uma pensão alimentícia que ele não pagou, por exemplo. Exato, tem várias escalas de problemas. Exatamente. Ou pode ser também que ele tenha tido um problema, ele pagou e não tiraram do sistema. Que acontece muito. Então, como que aquele profissional vai administrar isso? Opa, é um problema. É bom? Voltamos ao treinamento. Aí, exatamente, voltamos ao treinamento. E existem processos. Vamos supor, é um prestador de serviço. Eu aviso a administração, porque eu, como porteiro, não tenho autonomia nem autoridade para tomar
uma ação com respeito a isso. Então, enquanto... Só um minutinho que estamos checando, blá, blá, aí passa essa informação para a administração e a administração passará para o morador. Entende? Até porque a escala entre porteiro e morador é outra. E a administração e morador é outra escala de conversa, né? Da intimidade, de conexão. Então, aí o morador vai dizer, não, é meu irmão, não, já conheço, você não tem problema. Aí o que aconteceu? É bandido, mas é meu irmão. E nesse momento se tornou responsabilidade de quem? Do morador. Correto? Vamos supor que um prestador de serviço, que o morador nem sabe. Aí também é comunicado para o morador, evidentemente que aí entre o morador e a administração vai tomar alguma atitude, porque e aí? Eu vou deixar entrar um cara que eu não conheço? Será que... Então tem toda uma sequência de ações que tem que ser tomada. E um detalhe, a biometria facial, existe o descarte também do dado, né? Sim. Então, aquela ex-mulher, eu sempre falo muito esse exemplo, né? Que se divorciou, o ex-companheiro que não está mais indo à casa dela, ela tem que comunicar ao condomínio para retirar o banco de dados, porque ele tinha livre acesso ao condomínio. Ela cadastrou ele mágico, lá. Com... né? Se ninguém avisar também, ele não sabe de tudo. Tem que avisar. Como então, muito acontece já isso. É aquilo que a gente sempre fala, né? A responsabilidade também do condômino, porque o condômino ele tem muito aquela coisa de jogar tudo para o síndico. O síndico tem que resolver, o síndico tem que fazer. Todo cai no colinho dele. Né? Exatamente. O condômino também tem que informar, porque a empresa está com um cadastro lá ativo, né? Nesse caso, por exemplo, de um ex-marido, um ex-companheiro. Eu não quero mais que ele entre aqui. Ele tinha um acesso para entrar no prédio. E tem informação que são muito íntima que às vezes o síndico nem fica sabendo. Uma coisa entre o casal. Exatamente. Mas você tem que lembrar que você cadastrou aquela pessoa, então você tem que tirar hoje o cadastro não dela. Mais poderá pedir para tirar o cadastro, porque é uma fase do descarte dos dados. Então é muito importante também que o condômino seja colaborativo com o síndico. Aí voltamos à palestra de segurança. Né? Palestra de segurança, de conscientização, treinamento. Então a empresa terceirizada tem... E isso é a importância de terceirizar. O síndico muitas vezes não tem todo esse conhecimento. Ou às vezes tem, mas não tem todo. E às vezes, outra coisa importante, você manter atualizado o teu profissional, sabe? Cada tanto tempo, fazer uma reciclagem daquele treinamento é importante. Sim. Porque sabe como é o orgânico? O síndico deu uma palestra, mandou para uma empresa lá para fazer uma palestrinha, e aí daqui a 1 mês, 2 meses, ele já não está praticando mais nada. Documente que esse colaborador fez a palestra, participou da palestra, emita um certificado, uma lista de presença, para depois, amanhã, que a gente vê naquele passivo trabalhista, ele dizer, eu não sabia. Não sabia não, você foi treinado, você foi capacitado. Aconteceu um incidente, Sim. A gente fala do incidente de segurança, mas também existem esses incidentes. Então, a gente tem que capacitar e também comprovar que fez, né? E outra coisa importante, que eu sempre digo que tem que cuidar quando a gente se torna um contratante de um compliance, que você solicite ou formule uma SLA junto com a empresa. Né? Porque a empresa está te prometendo, mas aqueles pontos que ela não cumprir dentro das promessas que ele deu, quais são as penalidades? O combinado não sai caro. Contrato, né? E a empresa, que como eu sempre digo, que tem fé no seu taco, ela não vai ter problema nenhum em colaborar, em fazer uma SLA junto. Exatamente. Com as penalidades, porque ela sabe que ela vai cumprir. Então, não tem medo disso. Ouvindo vocês aqui agora, me surgiu uma pergunta, uma curiosidade, nem essa não é nada tratada naquelas horas que vem assim. E, de novo, ainda, só para a gente fechar um pouco essa parte de tecnologia, como vocês têm muita experiência, têm muita coisa implementada, tem algum caso, assim, não precisa dizer o nome, não, mas que vem à cabeça que vocês usam um uso massivo de tecnologia, que você me dissesse assim, quase um condomínio 100% tecnológico, algum exemplo que te vem na cabeça? Existem vários condomínios que a gente usa. A gente faz até um projeto de segurança para o condomínio, né? Onde a gente blinda todo o perímetro, depois blinda as áreas comuns, depois os acessos aos blocos ou ao prédio, e depois que 97% das ações criminosas acontecem por onde? Pela entrada de pedestres. Né? Então a gente depois faz a blindagem da entrada de pedestre, todo com tecnologia, sensores ao redor no perímetro, né? Então isso é importante de a gente trazer isso. Voltando à LGPD, tem um local que você pode instalar a câmera que você não pode, isso é muito importante também, né, Roberto? Sim. A gente estava falando sobre isso. Na LGPD você pode colocar câmera, sempre e quando não invada a privacidade do outro. Exatamente. Inclusive, até com os drones, em alguns condomínios, né? Você tem que ter rota já pré-demarcada do drone, que não para, por exemplo, condomínio de casas, né? Que tem piscinas, tem, né? Sim. Então, tem estradas o drone ali. tem
tem um lugar de pouso, mas ele tem que levantar, ele tem que ter uma rota já predeterminada que ele não vai ter visualização dentro da casa. Interessante, Já que a gente está falando em câmeras, né? Vamos falar um pouquinho da Co-Security? Vamos, importantíssimo. É um outro braço, né? Da Haganá, do grupo, exatamente, né? E tudo mais. E a gente fala muito em biometria facial, em reconhecimento facial, o posicionamento das câmeras. Fala um pouquinho aí desse novo... A Co-Security é uma coisa tão interessante porque o diretor da tecnologia, que é o Luciano Caruso, o cara que tem uma grande trajetória na área de segurança, já vem de pais, também de pai para filho, e ele trouxe essa ferramenta que já existia nos Estados Unidos, e ele foi estudar há muito tempo atrás, não me lembro bem da cidade agora, ele contou a história de que ele foi de bicicleta, largou a bicicleta, e aí roubaram a bicicleta, uma coisa parecida, e aí ele voltou para o Brasil, e umas câmeras que tinha lá, detectaram que foi o bandido, pegaram o bandido e pegaram a bicicleta dele. E aí ligaram para ele que tinha aparecido a bicicleta. Claro que você tinha passado um período e já estava no Brasil novamente. E aí eles, pode doar a bicicleta, pode fazer porque já estou no Brasil. Não. Mas ele achou tão interessante aquilo ali que uma ferramenta na rua conseguiu pegar o meliante, pegar o bem dele e avisaram ele. Olha que interessante tudo isso. Conseguiu conectar tudo, né? E ele trouxe essa ideia e junto com o nosso CEO, né, que ele gosta muito de tecnologia também, o Ren, um rapaz jovem, com muito ímpeto, com muita vontade, né, que é o filho dos donos da empresa. Então... E aí trouxe isso, montaram o Co-Security. E foram inovando. E incrível que apareça, o Co-Security nasceu antes que a Gabriel. Desculpa, eu não queria usar o nome da concorrente. E a concorrente copiou. Só que nós estávamos lá embrionariamente, colocando os portos, trazendo a ideia. E aí hoje, nós, Co-Security lá em São Paulo, hoje é uma tecnologia aprovada por toda a população de São Paulo, né? Hoje nós monitoramos a Faria Lima, 25 de março, tem mais de 8.000 totens espalhados por São Paulo, né? Onde as maiores segurança pública, por exemplo, Sampa, né? E a Paulista, tem um outro nome que agora você me foi, estão inseridas em nosso projeto, então isso é muito importante. E, estrategicamente, eles aguardaram, não quiseram trazer logo em seguida para o Rio de Janeiro. E agora sim, a gente chegou ao Rio de Janeiro. E, muito bem, já fechamos vários negócios, lugares onde tinha nossa concorrente, tiraram nossa concorrente para colocar o nosso produto, porque ele tem coisas diferentes embarcadas. Às vezes as pessoas perguntam, vocês são concorrentes da outra empresa? Digo, não. Nós não somos concorrentes, somos diferentes. Nosso propósito é outro. Primeiro que nós somos uma empresa de segurança. E a outra empresa não é. Então, nós não somos uma empresa simplesmente de monitoramento. Somos uma empresa de segurança com monitoramento. Nós podemos aplicar uma pronta resposta própria nossa, como a gente pode comunicar para a polícia, a gente toma todas as medidas necessárias como uma empresa de segurança. Só que uma coisa muito importante é, primeiro, que as nossas câmeras estão todas gravadas em nuvem. Durante 7 dias, qualquer informação que você precisa, não precisa ir num DVR para catar. Você simplesmente tem uma senha e código, você baixa imediatamente. Nem todo mundo tem acesso às câmeras. Nem todo mundo tem acesso às câmeras. Né? Mas cada síndico pode dizer, aquilo que fulano tenha por um problema de contingência no momento. São aquelas pessoas que são determinadas e que são também treinadas e capacitadas para acessarem aquela imagem de assinar, ter um e documento não tornarem públicas. Exatamente. O termo de confidencialidade. Porque qualquer pessoa que você está olhando numa câmera, você vê uma coisa suspeita, você já pode disparar isso aí, você pode estar cometendo um grave erro. Né? Então tem que ter um certo cuidado. E um outro ponto interessante também, que naquele QR Code que se encontra no totem, ele tem um propósito. Não podemos botar um QR Code ali que não tenha sentido. Né? Se você, por exemplo, apontar para um QR Code de alguma das nossas concorrentes, você vai ver que aquele QR Code é uma propaganda da empresa, como você faz para fechar um negócio com eles. O nosso QR Code é diferente. Né? A Co-Security faz propaganda de outra forma.
leva para o mercado o nome de outra forma. Agora, naquele QR Code tem um passo a passo de como você tratar uma ocorrência, como você fazer uma ocorrência. E olha que interessante. Aí você me pergunta, tá, se o condômino está dentro, qual é o sentido daquilo? Eu ia até, se você me permitir, eu ia fazer essa pergunta. Até vou fazer para não perder. Porque, na verdade, a gente está falando desse monitoramento que eu tenho visto muito na rua, e você tem um monitoramento interno do prédio, né? Pelo que eu estou começando a entender, são diferentes. E até perguntando na rua, aí uma curiosidade mesmo, né? Qual é a abrangência, quer dizer, o que essa câmera se propõe a pegar, até onde chegar? Porque se um dia todas tiverem, a gente vai ter tudo também mapeado, mas sim, inicialmente não é bem esse o... Não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte, no nosso totem são 3 câmeras. 2 câmeras de leitura facial e uma LPR, leitura de placa de veículos. É para veículos roubados. Mas o mais importante de tudo isso é que você vai ter um condomínio que contrata. Nossos totem você não vai ver nenhum deles no passeio público. Você vai ver ele dentro daquilo que é perímetro do condomínio. Pode ser do lado externo, sim, mas encostado no condomínio. Correto? Uhum. Todo aquilo que não pode utilizar, porque a gente cumpre perfeitamente as leis municipais de não utilizar o passeio público. Perfeito? Mas, por que aquele QR Code é tão importante? Porque aquelas câmeras também estão fazendo um trabalho para pessoas que não são clientes nossos. Por exemplo, estou indo pela rua, vejo uma senhora que tropeça e cai e se machuca. O que eu faço? Eu pego o meu celular, faço a leitura do QR Code, vejo o passo a passo do que fazer, ligo para a empresa, vai para a nossa central e nossa central orienta a pessoa que vai fazer. Interessante. Né? Como ela não vai ter uma resposta imediata porque não é uma ligação, tá? Mas ela manda o comunicado, 30 segundos depois, ou menos do que isso, já está recebendo o recado. Alguém está entrando em contato com aquela pessoa que fez o contato. Olha que bacana. Às vezes até o próprio porteiro que está lá dentro, é um serviço, vai lá fora, exatamente. É um serviço social que está... Então, isso é importante. Isso que traz além... Isso num bairro como Copacabana, que é cheio de idosos, nossa, exatamente. Que caem nas ruas, os parentes nem sabem que saem de Ou se casa. alguém é assaltado na rua também. Se alguém perde um pet, hoje que os petzinhos são tão... E o que você trouxe é interessante, né? Ainda olhando até pela abrangência da tecnologia, porque às vezes a gente acha que câmera está só filmando... Foi o que ele falou. Na verdade, são 2 câmeras de reconhecimento facial que, para a maioria das pessoas leigas, não vão saber, mas você abarca uma outra quantidade de tecnologia absurda para fazer isso. IA, por exemplo. IA, e fora de reconhecimento de placa, que isso é muito rápido, né? E aí conecta, você consegue saber se aquele carro foi roubado, se não foi roubado, uma série de coisas ali também. Então, não é só uma câmerazinha que está ali olhando. Por isso que se chama aqui uma ferramenta colaborativa. Sim. Entende? Sim. Não é um simples monitoramento de ser por ser. Ele tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Além da segurança, tem outros propósitos. De ajudar a comunidade de uma forma. Olhei para ele agora e até lembrei, né? E aí agora, quer dizer, disso tudo que a gente tem falado, né, principalmente essa parte de câmera, e até acho que dentro do condomínio, como é que a LGPD entrou na vida de vocês aí, como é que vocês... e até até já vou estender a pergunta, que a gente pode dizer para os moradores, né? Porque o pessoal também gosta de... Depois a gente vai contar aquelas historinhas que a gente estava contando ali. O Roberto estava até falando lá fora, né? A LGPD é lei federal, que o síndico não está acima dela, a Assembleia não está acima dela. Podemos até explicar, né? Exatamente. Ela é uma lei federal que veio para proteger os dados pessoais nossos. Então, cada condômino, quando vai lá e reclama que não está sendo utilizado o dado pessoal dele correto, ele está exercendo um direito dele de titular de dados. E os síndicos falam aqui para vocês, tem que ter a LGPD no seu condomínio, não importa o seu tamanho. Seja um condomínio pequeno, nós moramos no Recreio, né, Roberto? Sim. Nosso condomínio é de 3 andares. É importante que você tenha a LGPD implementada. Claro, dentro, cada um no seu quadrado. Se é um condomínio grande, vai ser uma implementação maior. Se é um pequeno, a necessidade é menor. Mas é para resguardar os nossos direitos e o direito de você, síndico. Porque você também tem que estar respaldado para responder ao seu titular de dados, ao seu condômino, ao seu visitante, ao seu prestador de serviços. Então, ela não veio engessar a administração condominial. Pelo contrário, é mais uma proteção e uma proteção essencial hoje no mundo tão conectado. Porque, como nós falamos, as câmeras da CoSecurity, eu tenho certeza que existe uma destinação depois para as imagens que são tiradas, que a gente sempre fala, biometria é o nosso rosto, não troca, realmente não troca.
Então, eu sei que depois que você é filmado ali, o Roberto até pontuou aqui, 7 dias que as imagens ficam disponíveis, tem que ficar disponível, pode acontecer um incidente, o síndico tem que ir lá e pedir para cautelar aquela mídia, né? E só ele ter acesso, Sim. ou outra pessoa que ele deu acesso, que ele autorize. Então, assim, é um conjunto de... A LGPD, ela trabalha junto com as empresas que são responsáveis, como é a Cosmic Security, a Haganá, e os condomínios também têm que ajudar as empresas a trabalharem, a fazerem o trabalho deles. É caro, eu não tenho orçamento, faz um básico, começa pelo um treinamento, pelo menos treine seu funcionário, mostre que ele está lidando com dados pessoais, que ele não pode deixar o condômino tirar a foto daquela imagem que ele tem acesso ali, das câmeras internas do condomínio, né? Roberto pode complementar, porque o Roberto fala muito da LGPD também nos eventos, quando a gente se encontra, né, Roberto? A LGPD é uma lei que existe desde 2018, uma lei que não se estava... cumprindo muito, você estava pautando muito a ser cumprida, aí apareceram pessoas de todo jeito, venha se certificar aqui na lei, se você é síndico, tire seu certificado sobre a lei LGPD, não existe certificação de primeira coisa, síndico, atenção, se vier alguém oferecendo para você estar certificado na lei LGPD, não existe isso, não existe certificação. Adequado em processo de adequação. Exatamente. E outra coisa, adequação é um processo constante, tá? Eu vou te entregar um projeto pronto, você vai ter que continuar, igual a segurança, igual o treinamento, é constante. Nada para por ali. Né? Tudo tem suas mudanças, a tecnologia tem suas mudanças, tudo, o ser humano tem suas mudanças. Né? Então, a lei LGPD também não existe uma penalidade bem estruturada com respeito a isso. Tá? O único que sofre bastante com isso vai ser o síndico, se ele não estiver adequado a essa lei. Porque os dados sensíveis do condomínio, que são os dados do condomínio que ele tem que acautelar bem. Ele é responsabilizado. Ele é responsabilizado. Na realidade, André, o síndico é responsabilizado por todo esse condomínio. Sim. Quebrou a caixa d'água, ele é responsável, brigaram. E agora, se chegou numa lei também que se marido e mulher está se batendo dentro do apartamento, ele também tem que atuar. Tem que atuar. Entendeu? Antigamente a gente dizia, colher entre marido e mulher, não. Mas hoje tem que entrar também. Então tem que ter certo cuidado. A gente estava conversando ali fora, foi o que vocês falaram, né? Ela acaba que é ampla, acho que fica o convite aí para chamar a gente aí, né? Porque a gente pode ajudar, inclusive a cápsula aí com a Ieda. Vamos pegar algumas coisas simples que a gente estava falando ali, né? Uma que me chamou a atenção foi o que vocês falaram, que é o livro de ocorrência, né? E pelo que vocês comentaram, quer dizer, hoje não deveria ser algo que ficaria público, né? As pessoas não deviam estar lendo. Acesso livre, claro. A gente sabe que nos condomínios, por exemplo, na Zona Sul, em Copacabana, né, principalmente, que eu falo como referência, porque eu conheço os prédios de lá, as pessoas querem ter o livro de ocorrência. Mas, se tiverem, que seja acautelado num local seguro, com uma gavetinha com chave, aquela velha história, né, a chave da gaveta, que também não é o ideal que tenha. Mas caso todos os condôminos, eu sou idoso, eu não uso aplicativo, eu não sei utilizar um sistema eletrônico e eu preciso do livro de ocorrência, cuidado quem tem acesso a esse livro. E cuidado com o que coloca ali dentro. E com o que coloca ali dentro também, exatamente, né? Mas papel a gente escreve qualquer coisa, né? Porque às vezes livro, grupo de condomínio... grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. E aí eu vou fazer a minha pergunta. Que não mostra a cara, diz o que quer. Vou dar o meu exemplo que eu comentei com vocês aqui, vou botar para todo mundo, né? Eu deixei minha bicicleta carregando lá, um outro morador tirou foto e jogou no grupo condomínio. Pode isso? Não. E essa bicicleta é aquele dado pessoal que é identificável. Ou seja, eu sei que o André carrega todo dia a bicicleta dele, ele guarda naquela vaga que é dele, porque o dado pessoal é isso, é um dado que te identifica ou que te torna identificável. Ele, então. Exatamente, igual a placa do carro. A placa do carro identifica quem é o dono do carro. Pode ser até que ele não seja o motorista da vez, mas ele é o dono do carro, ele vai ser o responsável. Então, esse dado pessoal vazado pode causar um constrangimento para o André amanhã. Sim. E até porque isso tem que ser tratado de uma outra forma. Exato. Primeiro trate com o André, converse, veja a viabilidade, mostre para o André por qual motivo que você não gostaria que aquela bicicleta elétrica fosse carregada ali. Mostre, sabe, veja converse. O regulamento interno do condomínio. Aquilo que eu falei no começo. O ser humano tem que ter isso, a conversa. Chegar a um ponto comum os dois juntos. Talvez o André tenha coisas que ele não conhece, que o síndico conhece. Sim. Perfeito, síndico. Chega lá e fala para o André, André, isso. Essa legislação eu não sabia, eu não conhecia. É interessante que a gente está falando, né? A relação humana ali, ela tem um fator muito grande. Nossa. Total. E hoje o que a gente está trazendo aqui é toda a parte que tem lei e organização, como pode ser. Total.
Ieda, estamos chegando ao nosso final. Como dizem nos programas, chegamos. Tá tão boa a conversa. Eu gosto muito. Espero que esteja sendo bom realmente para você e tenho certeza que vai ser para todo mundo. Com certeza. Espero que tenha sido bem esclarecedor para todo mundo. Mas eu queria ainda fazer um pedido final para você. Então, porque tudo que a gente falou, eu não sei nem se você tem citado, mas acho que ainda tem muito condomínio que ainda está muito naquele síndico, aquele gente boa, ou aquela pessoa que tem tempo, aquela aquele idosa funcionário. que está ali já... O aposentado que não tem o que fazer, você é síndico. Ou o síndico profissional que também que não é tão profissional, que é bom profissional. O que você deixa aí de sugestão para esse pessoal, para realmente eles entenderem que vale a pena fazer uma gestão, contratar e fazer uma gestão realmente... Eu assim, não é porque eu trabalho numa empresa que terceiriza a mão de obra, não. Até porque eu sou síndico orgânico. Então, veja só. Vamos pontuar isso, né? Tem uma certa contradição ali, mas não é contradição, é só um ponto de vista. Eu acho que a terceirização é tudo a favor. Né? Por isso que terceirização. Você terceiriza algumas responsabilidades. Claro, sempre vigiando quem você está com certeza. contratando, exatamente. E seja qualquer coisa que for. Se você contrata uma empresa para fazer a sua fachada, você vai ter que verificar vários pontos. Se existe um seguro, quais são os condomínios que ele já fez, se é uma empresa que paga os impostos, se é uma empresa que tem todos os funcionários registrados. Né? Terceirização de mão de obra, a mesma coisa. Só que a terceirização de mão de obra de vigilância, de portaria, ela tem uma importância muito relevante dentro do condomínio. Por isso, gente, com toda essa calma que eu estou falando para vocês, cuidem muito essa contratação. E é o que eu digo para aquele síndico, para aquele conselho, para aquela assembleia, que pega uma proposta e vai direto aos numerinhos de baixo para ver o custo dessa contratação, está errando. Ele está deixando de ver todo um processo para chegar a um valor, a um preço ali, que não é isso que vai te trazer um serviço bom para o teu condomínio. E, às vezes, você vai naquele preço e termina fazendo uma contratação ruim, onde o síndico vai cair no colo dele toda a responsabilidade. Né? Porque um profissional mais treinado que deixa o meliante entrar já custou bem mais caro. Sim. Um profissional mal treinado que trata mal um morador vai pagar caro. E uma empresa que não está apresentando um bom RH de contratação de mão de obra para teu condomínio, onde ela vai ter que verificar, que não falamos sobre isso, mas é vasto sobre isso, espero que me convide outras vezes, para a gente falar de outros pontos de RH, de contratação. Qual é a vida pregressa daquele funcionário que está sendo colocado no teu condomínio? Né? Ou tem condomínios que vão contratar, eu quero aproveitar meu funcionário. Quantas vezes você levantou a vida pregressa dele? Será que naquele período que você contratou até hoje, durante esse período, ele não está já em vários problemas judiciais, como Maria da Penha, por exemplo? Né? Porque não pagar pensão alimentícia é grave, muito grave. Também... Mas às vezes pode ser um contexto. Às vezes pode ser um contexto. Agora, Maria da Penha, uma pessoa que bate numa mulher e você vai colocar ele como segurança ou como controlador de acesso no teu condomínio, se essa empresa que você está contratando não tem um bom RH para fazer esse filtro, é o preço que você vai pagar por ele não ter toda essa estrutura que eu falei no começo, nos agradecimentos. Toda essa estrutura seria inexequível com um preço baixo. Não tem como, não existe. Até porque o salário do profissional é todo mesmo, é uma categoria onde existe um sindicato com o salário mesmo. Como que ele consegue e os outros não conseguem? Então, pensa bem, na hora da sua contratação, verificar todos esses pontos, planilha aberta, como que aquela empresa chega aos custos dela para trazer o preço para você. Muito bem, muito bem. Dada a dica... Exatamente. Eu vou encerrar aqui agradecendo a presença do Roberto, Obrigado. Que é muito querido por nós, agradecendo os livros que nós ganhamos, né, André? Vai ser aí, nossa leitura aqui, do Dr. Xisto, que eu já tenho, porque é meu presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB da Barra da Tijuca, e vou conhecer agora essa história, que eu também... Eu vou dizer, é muito legal esse livro, é muito legal. Bem bacana. Isso aí. E mais uma vez, muito obrigada, e já está convidado para voltar de novo, com certeza, né, André? Quem agradece sou eu.
E eu adoro transmitir conhecimento, adoro tratar com seres humanos. Sabe, eu sempre digo que não gosta de seres humanos vai ser veterinário. Só que o cachorrinho, quando você está dando banho, pode morder também, tá? Então, eu agradeço muito o convite de vocês e espero outros convites. Isso, tenho certeza. Grato aí pelo papo. Fazer só um esclarecimento pessoal, né? O pessoal achar assim. Já notaram o sotaque dele, mas ele não é argentino, ele é uruguaio. Né? Não tenho nada contra a Argentina, até joguei basquete na Argentina. Vamos embora, então? Vamos Podemos embora. Encerrar? Então, deixar um grande abraço para todo mundo. Pedir, curte, compartilha, comenta, passa para aquele síndico, para aquele morador. No canal, Sociedade Digital. Sociedade Digital, RJ. E não deixa de passar. Mensagens que foi dada aí, muita coisa bacana. Né? Não guarde para si, não. Conta para todo mundo, né? É verdade. Vamos embora? Bora. Até a próxima.